Senhor meu Deus e meu Pai, fala com a gente através da Tua palavra, meu Deus. Não que nós queremos, mas que nós precisamos ouvir. Nos oriente, nos ensina. Que através da luz da Tua palavra, os nossos olhos venham se abrir, meu Pai. E o Senhor venha revelar a Tua vontade. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Ezequiel, capítulo 33, no versículo 11. Diga assim comigo bem forte: arrependei-vos. Essa é a ordem, amém? Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos. Quer dizer, duas vezes, enfatizando a importância da conversão. Dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Olha aqui para mim, por gentileza. As pessoas criaram uma imagem, uma caricatura de Deus, como um Deus severo, punitivo, carrasco, como se Deus ele ficasse patrulhando a nossa vida 24 horas, esperando um deslize, um escorregão para nos condenar. Um pai severo. Só que isso não é bom, porque a visão que nós temos de Deus define o nível de relacionamento que nós vamos ter com quem? Com Ele. Por exemplo, todo pai que se preza, ele corrige, ele repreende, ele exorta o filho para o bem. Mas o pai também está ali para abraçar, para acolher. O pai também está ali para amar, para perdoar. E Deus não é diferente. Mas parece que nós criamos um Deus que é inferior a nós. Parece que nós criamos um Deus que tem menos humanidade ou compaixão do que nós. Como se nós criássemos um Deus que tem prazer em aplicar castigo nas pessoas. E não é verdade. E a prova é o que nós acabamos de ler aqui, que ele não tem prazer nem na morte do ímpio, antes que ele se arrependa. Deus, o problema de Deus não é com você, não é comigo. O problema de Deus é com o pecado. Deus, ele não odeia o pecador. Ele odeia, ele abomina o pecado. O pecador ele ama. Ele não apedrejou a mulher adúltera. Ele salvou o ladrão arrependido na cruz. Ele perdoou o Zaqueu. Você vê o amor e a compaixão dele.
na vida daqueles que se arrependem. Deus não tem prazer em lançar ninguém no inferno, como se pintam por aí. Não. Mas Ele tem prazer que você se arrependa. Agora, Deus, Ele odeia o pecado, porque Ele sabe as consequências dele. Tudo que o pecado toca, ele destrói. Como uma ferrugem que vai corroendo e vai destruindo tudo. Quando você olha e você dá uma volta lá no paraíso, e você olha o tipo, o nível de relação que Deus tinha com o homem, com Adão, a relação que Deus tinha com Adão era uma relação saudável. Na viração do dia, Deus falava com ele. Deus conversava com Adão como quem conversa com um amigo. E quando Deus diz a ele, olha, não toque na árvore que está no meio do jardim, Deus não fez isso pensando nele. Não foi uma questão de autoritarismo de Deus, mas Deus estava pensando no que aquilo iria trazer para Adão. Os prejuízos, os malefícios, as consequências. E quando Adão toca e ele desobedece, você conhece a história, vieram as consequências. E foram terríveis. Agora, quando ele peca, qual foi a primeira coisa que aconteceu? Ele se escondeu. Por quê? Porque o pecado, ele traz vergonha. Ele se escondeu. A segunda coisa que aconteceu foi medo. Porque ele fala, eu tive medo. Só que antes ele tinha vergonha de Deus. Ele tinha medo de Deus? Não. E por quê? Porque Deus não baseia as suas relações na base do medo, na base da opressão. Deus sempre buscou uma relação de pai e filho, de filho e pai. Imagine o seguinte, aquela mulher que o marido trai, o marido bate, o marido agride ela. E ela, quando alguém diz, mas você não deixou esse homem ainda, por quê? Qual é a resposta dela? Eu tenho medo. Porque se eu deixar ele, ele vai o quê? Ele vai me matar. E ele vai matar os meus filhos. Qual é a base dessa relação? É o amor? É o carinho? É a fidelidade? Qual é a base dessa relação? É o medo. É a opressão. Tem gente que foge, vai para outro lugar, tem que até se mudar, ou não. Porque senão o sujeito mata a mulher. Então Deus não busca esse tipo de relação. Então a relação com Deus não é baseada no medo, na base da ameaça. Não, nunca foi. Nunca se tratou do ego de Deus. Não. Olha, a árvore está aqui, se você tocar, você vai morrer. Não, nunca foi isso. Mas foi porque Deus estava pensando nas consequências que o pecado traria para ele. E trouxe muitos problemas. Porque tudo que o pecado toca, ele destrói. Se ele tocar teu casamento, ele destrói teu casamento. Se ele tocar tua família, ele destrói tua família. Aonde ele tocar, ele vai destruir. Mas a nossa relação com Deus
não pode se basear no medo. Por exemplo, quando a pessoa vem para a igreja, e às vezes alguém diz assim para ela: olha, se você sair da igreja, o diabo vai te pegar, não é assim? O diabo vai fazer isso, vai arrancar a tua cabeça, o diabo vai fazer isso, aquilo outro, olha, vai acontecer isso. Aí a pessoa erra, se afasta, envergonhada, se esconde, não quer receber visita, não quer que ninguém vá até a casa dela, e aí ela olha para ela, e o que ela percebe? Que fisicamente falando, o fato dela ter pecado não resultou em absolutamente, aparentemente, nada. Logo ela pensa, está vendo? Não aconteceu nada. Aí aquela relação com Deus, que era baseada no medo, agora com a ausência do medo, ela não existe mais. Acabou a relação. Porque agora, com a ausência do medo, porque ela viu que não teve consequências, pelo menos não físicas, ela sente a liberdade de fazer coisas ainda piores. É como se ela gritasse assim, ó, uhul, agora vai. Não aconteceu nada, só que aconteceu. Não fisicamente, mas espiritualmente. Porque quando Deus fala com Adão de morte, Deus não está tratando apenas de morte física, no caso, mas de morte como separação de Deus. Porque quando Adão peca, o que aconteceu com ele, com Eva? A primeira coisa que aconteceu com eles foram expulsos da presença de Deus. Então, a morte é a separação, primeiro, a separação física ali, e, consequentemente, a separação eterna. Então, a morte é a separação. Então, a pessoa, quando peca, quando erra, fisicamente falando, pode tudo parecer normal, estático, parado, nada mudou. Porque o pecado dá essa sensação de ganho. Só que o problema é que, espiritualmente falando, a pessoa já morreu. Ela já está morta. Ela já está separada de Deus. Ela já está separada. E a única coisa que conserta isso, a única coisa que cancela o pecado, chama-se arrependimento. É a única coisa. É o arrependimento. E a intenção de Deus é que, de fato, a pessoa se arrependa. Você vai ver o tempo todo Deus chamando. Lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 1, por exemplo, Deus está dizendo assim, ó, vinde, tornemos ao Senhor, usando o profeta, para dizer, vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, ele está o tempo todo. Quando você olha, como é que João Batista iniciou o ministério dele? Arrependei-vos e sejam batizados. E ele batizava as pessoas se arrependiam, eram convencidas pelo Espírito Santo, elas se arrependiam e eram batizadas. Eram batizadas. Elas se arrependiam e eram batizadas. Era o batismo nas águas. O batismo do arrependimento. Elas se batizavam nas águas. Aí mandaram matar João, pediram a cabeça dele numa bandeja. Aí veio Jesus, que também começou o seu ministério. E como é que Jesus começou o ministério dele? Você lembra? Arrependei-vos, porque é chegado o reino
de Deus em vós. Então você vê, João começou dizendo: arrependei-vos. Aí depois vem Jesus e fala a mesma coisa. Por quê? Porque o arrependimento, ele não é um assunto secundário. O arrependimento, ele é a base da vida com quem? Com Deus. De maneira que, sem arrependimento, não tem vida com quem? Não tem vida com Deus. Não há vida com Deus se não houver o quê? Se não houver arrependimento. O arrependimento é a base da vida com Deus. Não tem vida com Deus se não tiver arrependimento. Você vê que depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou e ascendeu aos céus, Pedro está pregando para uma multidão e a multidão toma conhecimento de que Jesus foi crucificado por nós, por eles, por todos nós. E a multidão pergunta para Pedro: e agora? O que a gente faz? E Pedro fala o que para eles? Arrependei-vos. Então, a base da vida com Deus é o arrependimento. A base da relação com Deus é o arrependimento. Não é o medo, não é a ameaça, mas é o arrependimento. É o relacionamento que se baseia em quem Ele é, em quem Ele significa para você. Quem é Deus para você? Eu não estou com Ele por medo de ir para o inferno. Eu não estou com Ele por medo do diabo. Mas eu estou com Ele por quem Ele representa para mim. Quem Ele é, Senhor e Deus. E Salvador da minha vida. Salvador da minha vida. Agora, quem tem o poder de convencer a pessoa é o Espírito Santo. Por exemplo, eu estava falando agora há pouco do seguinte. Teve uma ocasião em que eu peguei um carro, que eu estava dirigindo, e eu desci na contramão. Eu sabia que ali era contramão? Não sabia. Eu estava num lugar que eu não conhecia, e eu dei de cara com uma viatura. E a viatura me parou, e o policial só olhou para mim e falou assim: você está na contramão? Eu falei: tô. Ele falou: tá. Dá meia volta e o quê? E volta. E eu assim fiz. Porque eu tomei conhecimento por meio dele de que eu estava o quê? Errado. E se eu continuo descendo? Ele ia me dar uma multa bonita. Eu ia poder reclamar? Não, que agora eu estava fazendo de maneira consciente. Então, o papel do Espírito Santo é trazer consciência, é trazer luz, mas não é decidir por você. Ele traz luz, ele traz clareza. É como se o Espírito Santo ele fosse um farol em que você está no escuro, não está enxergando nada, e o Espírito Santo joga um farol, uma luz, e você enxerga que você está o quê? Errado. Mas a decisão final é tua. Em olhar, tomar conhecimento que está no caminho errado, e opa, deixa eu me converter, e agora pegar o caminho correto. Agora, se eu quiser continuar, eu posso? Posso. Eu tenho livre-arbítrio para isso, eu posso decidir. Só que as consequências vão ser minhas. E eu não vou poder reclamar. Então, há um equívoco que as pessoas pensam que quando diz que o Espírito Santo ele nos convence, é que ele vai nos fazer pegar o caminho certo. Não. Esse convencimento é que ele vai nos mostrar. Agora, quem vai decidir somos quem? Somos nós. Coloca aí na tela João 16, versículo 8.
Coloca aí, por favor, na tela. O que está escrito é isso aqui. Ó. Você olha lá. E quando ele vier, ele quer o Espírito Santo. Convencerá o mundo do quê? Do pecado. E da justiça e do juízo. Então ele vai mostrar. Agora, ele não vai pegar na mão da pessoa e obrigá-la. Isso não. É como, por exemplo, as pessoas que estão lá fora, como eu e você, elas não têm discernimento espiritual para entender o que é certo e o que é errado. Não do ponto de vista da Bíblia. Por exemplo, a pessoa precisa da Bíblia para saber que roubar é errado? Ela precisa da Bíblia para saber que se ela matar alguém, ela vai presa? Não, por quê? Porque a ética, a moral, o senso comum já diz isso. Agora, tem certas coisas que a pessoa só vai tomar conhecimento que aquilo é errado quando o Espírito Santo quer convencer ela. Quando mostrar isso a ela através da palavra. Ela vai dizer, poxa, eu vivia errado a vida toda, eu vou mudar. Aí ela muda. Agora, obrigar, ele não obriga. Impor, ele não impõe. Cabe a pessoa. Cabe a pessoa escolher que caminho ela vai trilhar. Porque ela não tinha discernimento, mas agora ela tem. E todos nós pecamos. Não tem uma pessoa aqui que não tenha pecado. Nós já nascemos no pecado. Agora, há uma diferença entre pecar e viver na prática do pecado. A Bíblia diz que o nascido de Deus não peca. Que o nascido de Deus vence o mundo. O que quer dizer? Que o pecado na vida de quem é nascido de Deus, ele não é uma prática, ele é um acidente. Que qualquer um que já sofreu um acidente, isso te desqualifica como bom motorista? Você é um péssimo motorista por causa disso? Aí você vai falar, ih, pastor, eu já sofri uns 8. Mas isso não desqualifica você como um bom motorista. É um acidente, acontece. Pode acontecer com qualquer pessoa, ninguém está isento de errar. Mas o pecado deve ser tratado como um acidente, não como uma prática. Mas todos nós já nascemos no pecado. A Bíblia diz aqui que todos nós estamos em pecado. Todos nós carecemos de misericórdia. Lá em Romanos 3,10, olha o que diz aqui, Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Aí lá, no versículo 23 também diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está vendo só? Todos pecaram. Lá no capítulo 5 de Romanos, no versículo 12, diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, o pecado já está no nosso gênio. Já foi passado para nós por meio de Adão. Você vê que, por exemplo, você precisa ensinar uma criança o que é errado. Rapaz, os bichinhos aprendem o quê? Sozinho. É inacreditável. Eles aprendem a aprontar sozinho, a mentir sozinho. Aí você fala, meu Deus, quem ensinou esse menino a mentir? Quem ensinou ele a bater nos outros? Quem ensinou ele? Aprendeu sozinho. Já está na natureza. Todos pecaram, mas se por meio de um homem veio o pecado, abundou o pecado, por meio de um superabundou a graça. Amém? Se de um lado o pecado abundou, do outro lado superabundou a graça. Ou seja, arrependei-vos. Porque nós estamos diante de uma oportunidade.
que a graça e a misericórdia de Deus nos dá, de nos arrepender, de buscar nele o perdão. Porque o problema aqui não é a falta ou a ausência do perdão. O problema do ser humano é a ausência de arrependimento, porque o perdão já está pronto. O perdão, Deus já deixou pronto. O problema é a ausência de arrependimento do ser humano. O ser humano não se arrepende. A pessoa insiste em se manter naquilo que é o quê? Naquilo que é errado. Agora, há uma diferença entre remorso e o quê? E arrependimento. Embora pareça a mesma coisa, não é. Eles se parecem. Por quê? Porque tanto o remorso como o arrependimento, ele gera dor, ele produz choro, ele produz vergonha. Mas aonde está o contraste de um para o outro? Qual a diferença? O que diferencia uma coisa da outra? É que quando há o arrependimento, há o abandono do erro. O remorso, a pessoa pode sentir tudo isso, mas ela vai e faz tudo de novo. Sabe aquele homem que trai a mulher, ou a mulher que trai o homem? Aí é descoberto, ou descoberto. Aí a pessoa vai lá, se joga no chão, dobra o joelho, chora, rola na grama, não é assim? Pede misericórdia. Ai, eu não sei onde eu estava com a cabeça. Aí apronta aquele chororô todo. Aí a pessoa perdoa. Daqui 3 meses, está fazendo tudo de novo. Por quê? Porque nunca houve, de fato, o quê? Arrependimento. Houve um remorso por ter causado tristeza em alguém. Por isso que, para terminar, a Bíblia fala aqui assim, diz aqui assim, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus opera, arrependimento para salvar, ou seja, essa tristeza, ela produz arrependimento e salvação, quando Deus opera, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera o quê? Opera a morte. Quer dizer, é aquela tristeza que não produz abandono do pecado. A pessoa continua no erro. Quem está compreendendo? Por isso Deus está dizendo, diga assim, arrependei-vos. Fique em pé, por favor. Entenda uma coisa, Deus não odeia você, Deus não conspira contra você, Deus não fica te patrulhando para te castigar. Deus é como aquele pai que se importa com o filho, que vê o filho indo por um caminho, que ele vai se arrebentar e fala, opa, não vai por aí não, meu filho, vai por aqui, se arrependa. Amém? Então, você reflita nisso. Que você saia daqui hoje decidido, arrependido e decidido a dizer assim, ó, acabou. A partir de hoje, eu não vivo mais aonde? No pecado. Amém?